partida, primeiro tempo, segundo tempo. Em relação ao Pegorari, o porquê da escolha do Pegorari, ele que vem de uma grave lesão, né, não jogou na temporada e você optou em escalar o Pegorari e deixar o Douglas Borges como segundo goleiro. Obrigado. Obrigado, boa noite. Tivemos um jogo no primeiro tempo muito bom, um volume muito alto, poderíamos ter aberto o placar, envolvemos a equipe do Santos de uma maneira muito consistente, poderíamos ter definido, tomado algumas decisões no último terço em relação à finalização, né, a servir um companheiro ao invés de finalizar, mas não são decisões erradas, eu digo que são decisões que poderiam ter sido mais assertivas. No segundo tempo a gente oscilou um pouco, demorou um pouquinho para encaixar essa marcação no meio de campo, tomamos o gol numa jogada individual, né, numa qualidade do adversário, que poderíamos ter abordado um pouquinho mais essa finalização para dificultar esse chute de média distância e não paramos de jogar. Eu acho que o fundamental é isso, a gente não parar de jogar, buscar a vitória, independente do adversário. Poderíamos, como eu falei, estar comemorando aqui uma vitória que seria muito importante para nós, mas o desempenho ele foi muito em cima daquilo que a gente vem trabalhando e é isso que a gente espera manter durante toda a competição. Em relação ao Pegorari, são decisões internas que a gente toma, que a gente analisa no dia a dia juntamente com a comissão técnica e juntamente com o nosso preparador de goleiro. A confiança no Douglas, no Pegorari, no Álvaro, no Vladimir, ela é muito grande e para esse jogo a escolha foi essa, em função disso que eu estou te falando, não cabe agora, infelizmente, a gente expor algumas situações, mas principalmente pelas características individuais, resumindo, foi a escolha do Pegorari mesmo com um ritmo menor do que o Douglas, mas com uma consistência na tomada de decisão em cima do que a gente viu no dia a dia, do que ele vinha fazendo. Nós fizemos um jogo treino, nós fizemos alguns coletivos com a categoria de base, que queríamos levar ele para Chapecó, mas infelizmente ele teve um inchaço no tornozelo. Então são situações que a gente toma decisão internamente e fico feliz que ele teve uma postura muito positiva em cima daquilo que a gente esperava, principalmente em relação às bolas aéreas do Santos. Alan, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Terceiro jogo invicto do Guarani, algo que não aconteceu ainda no Campeonato Brasileiro da Série B. Queria que você falasse um pouco em relação à evolução defensiva da equipe. O Guarani, que mesmo sem sofrer muitos gols nessas últimas rodadas, ainda segue como a segunda pior defesa do campeonato. Mas eu queria que você falasse dessa evolução, um pouco mais de segurança no sistema defensivo e também um pouco mais da ofensividade e eficiência no ataque. O próprio Caio Dantas ontem falou da questão da confiança. Falasse um pouco, desde que você chegou nas últimas semanas, como você pega o Guarani e como você vê hoje a evolução desta equipe em 4 rodadas em que você esteve à frente do clube. Boa noite. Hoje foi um jogo que a gente ficou feliz por essa consistência, né, contra uma equipe muito qualificada tecnicamente, uma equipe que briga não só pelo acesso, mas pelo título. E nós tivemos uma postura que, se a gente esquecesse a tabela, poderia até a gente estar falando aqui sobre uma briga de liderança. Pelo nível do jogo, tanto do Santos como do Guarani, e principalmente pelo primeiro tempo e a metade do segundo que a gente fez na reta final. Essa consistência defensiva ela vai muito da aplicação dos homens de frente, e não na questão de marcar, mas de ocupar espaço. Eu vejo que a ocupação do espaço no momento defensivo dos nossos jogadores de frente, ela está muito mais sincronizada, deixando muito pouco espaço para a nossa última linha defensiva ter que resolver o problema. Então esse entendimento, essa entrega, essa postura, para que a gente possa estar sustentado defensivamente e quando recuperar a bola, estar bem posicionado para jogar, eu acho que vem fazendo a diferença. Ainda temos margem para evolução, alguns detalhes, né, como no lance do gol, corremos para trás, eu acho que de uma maneira muito precipitada, respeitando demais a equipe do Santos, com medo de um passe em profundidade, tomamos um passe na jogada inicial por dentro, que isso não é o que a gente pede, é sempre procurar deixar um lado só para o adversário jogar, mas são detalhes que a gente vai procurar corrigir com trabalho, né, de todas as maneiras, de campo, de vídeo, com a comissão técnica toda, e eu fico feliz porque essa entrega, né, esse entendimento, ele vem sendo crescente gradativamente. Eu falei para eles hoje na preleção que nós não chegamos no nosso limite ainda. Nós ainda temos margem para evoluir. E essa mentalidade de ser uma equipe aguerrida, de saber passar dificuldade em alguns momentos do jogo e não desistir nunca de
buscar o gol, acho que vai ser fundamental para que a gente possa nos recuperar como a gente vem fazendo na Série B. Alan, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Quem chega, né, um extraterrestre que chega hoje aqui e vê o Guarani jogar, não imagina que é um time que está na lanterna do campeonato pela evolução que você acabou de dizer, vem tendo, né? Está jogando futebol de um time que está brigando na parte de cima da tabela. E praticamente é o mesmo time, são os mesmos jogadores, na sua grande maioria, que começaram o campeonato. Sem falar de técnicos anteriores, até porque não cabe isso aqui, mas qual é o seu papel nessa transformação, nessa mudança de rendimento do time, um outro Guarani em campo nessas partidas mais recentes? Boa noite. Eu vejo e analiso de uma maneira muito humilde o papel do treinador. Eu acho que é você maximizar, potencializar a qualidade que você tem no elenco. É óbvio que você tem as suas ideias próprias em relação ao futebol, a questão de esquema tático, mas nesse momento que a gente chegou no Guarani, a primeira conversa que a gente teve era isso, potencializar o que nós tínhamos de melhor e procurar equilibrar mais no momento que a gente estava sem a bola, né? Porque eu acho que o comentário, e eu acompanhando de fora durante quase todo o campeonato da Série B, era que a nossa equipe do meio para frente ela era muito qualificada e do meio para trás tinha dificuldade, mas não era uma questão individual, era mais uma questão de entendimento, de postura, de equilíbrio, né? Nós não podemos abrir mão de jogar, como nós não fizemos hoje, mas ao mesmo tempo saber que o adversário do outro lado, no momento que ele está com a bola, você tem que ter uma postura coletiva, defensiva mais equilibrada. E eu acho que isso a gente vem fazendo. E a questão emocional, né? São jogadores que eu conheço, a maior parte deles de jogar contra, jogadores que a gente até tentou levar para outros clubes, e eu sempre procuro ser muito transparente. Na mesma intensidade que a gente elogia, que a gente não deixa de falar positivamente, a gente cobra também, porque a gente sabe o que esses jogadores têm para dar. Então a gente está feliz, mas ao mesmo tempo temos que continuar com os pés no chão e saber que nós não alcançamos o nosso objetivo, que ainda tem um caminho árduo pela frente. Nós vamos ter um confronto direto contra uma equipe que venceu hoje fora de casa, também um adversário que briga pelo acesso. Então são detalhes que a gente não pode deixar escapar pelas mãos e manter o nosso ambiente bom. Eu acho que o ambiente de trabalho é fundamental para que a gente possa desenvolver dentro de campo tudo aquilo que a gente trabalha durante a semana. Então eu fico feliz pela entrega dos atletas, uma postura diferente, cada vez mais próximo daquilo que a gente imagina que possa tirar a gente da situação o quanto antes. E essa alegria de jogar futebol, ela não pode desaparecer, não confundindo alegria com irresponsabilidade, ela não pode desaparecer em momento nenhum, porque nós somos privilegiados de poder desempenhar a nossa função, desempenhar a nossa profissão, fazendo aquilo que a gente gosta. Boa noite, Alan. Sou o Victor Freitas, do podcast. Eu queria que você falasse um pouco sobre substituições. Hoje... Bom, não sei se vão me ouvir, mas você vai me ouvir, isso que importa. Tá saindo? Tá bom. Alan, eu queria que você falasse sobre substituições. Hoje não dá para dizer que você mexeu errado, né? Porque o gol de empate saiu dos pés e da cabeça de jogadores que você colocou no decorrer do jogo. Mas a gente observa que você não mexe tão rápido, né? Hoje, pelo menos, depois dos 30, no jogo com o Vila Nova, você nem fez assim substituições. Como é que você enxerga esse processo hoje de mexer ao longo da partida em vista dessa sua até forçação com os jogadores que iniciaram mesmo o jogo como titulares? Boa noite. Espero que nem hoje, nem nos jogos anteriores a gente tenha mexido errado, né? Então, a gente vê a questão disso, também o treinador tem que controlar a ansiedade. Nosso time estava jogando bem, né? Contra o Vila Nova também estava jogando bem, contra a Chapecoense também estava jogando bem. Então, você saber utilizar as 5 substituições não como uma obrigação, e também, ao mesmo tempo, não pode ser uma surpresa o atleta jogar 90 minutos. Independente da sequência de jogos ou coisa parecida, nós temos um departamento de fisiologia, um departamento físico, que é um dos melhores do Brasil. Então o atleta tem que ter essa sustentação durante os 90 minutos. E aí durante a necessidade da gente mudar a característica, né, e não trocar por trocar, trocar por uma situação ou necessidade física ou para você mudar o panorama do jogo. Trocar o Heitor pelo Pacheco, que o Heitor tem uma agressividade ofensiva maior, uma construção maior. O Marlon pelo Luan, né, que são jogadores que o Marlon vem se adaptando muito bem, ele dá uma profundidade maior, ele agride mais o espaço
e era o que a gente precisava no momento, muito mais do que o Luan, né? O Luan já é um jogador construtor, então são situações que eu procuro passar para eles, que independente do tempo que entre para nos ajudar, que a colaboração seja 200%. Hoje o Leite entrou e nos deu o gol do empate, com o passe do Marlon. Então são situações que a gente precisa, e eu tenho isso comigo, né? Não é você esperar, é você saber o momento certo, né? O momento que o atleta possa te dar essa resposta, e não queimar as 5 substituições por queimar. Aproveitar da melhor maneira possível, mas ao mesmo tempo você não só ver o jogo da maneira que você está vendo, mas que o jogo está se apresentando. Nós estávamos num momento bom do jogo, e aí fazer as trocas por fazer, eu acho que não é tão ganho. É mais aí você, de repente, como a gente fala no futebol, dá satisfação para não ser cobrado, trocou por trocar. Então a gente, às vezes eu vejo dessa maneira, tem que assumir uma responsabilidade de segurar um pouquinho mais, para que a gente possa fazer as substituições no momento mais adequado possível, conversando com os membros da comissão técnica, conversando com todos que estão ali, para a gente tomar a decisão. Alan, saindo? Alan, boa noite. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. O Santos veio com uma novidade ali na escalação, né? Tirou o Serginho, que era um cara mais meia, e trouxe o William pro time. Isso parece que para tentar dar um pouco mais de profundidade, acredito, só que o efeito foi inverso, né? O Guarani conseguiu ganhar o meio-campo e colocou o time lá em cima, pressionou, teve as melhores chances no primeiro tempo. No segundo tempo ele reinverte, né? Muda ali o Pituca, tira o Pituca e volta com meia de criação. Queria saber se essa mudança no segundo tempo acabou te surpreendendo um pouco, por isso o Guarani demorou um pouco a reagir, né? Voltar para o jogo natural. E no lance do gol, o Pacheco estava sempre no combate com o Guilherme, né? Então parecia que ele correu atrás para ficar na marcação do Guilherme. Quem era o homem que tinha que estar ali naquele setor? Era posicional? Era alguém individualmente? Como que vocês trabalharam isso mais pela curiosidade, né? Boa noite. A gente esperava que a formação do Santos fosse a do segundo tempo. E isso era uma coisa que a gente trabalhou durante óbvio, com as possibilidades de mudança, mas a gente esperava que iniciasse dessa maneira e buscasse um segundo tempo, como o Santos vem fazendo, colocando o William, colocando alguns jogadores de maior profundidade. Mas a escolha da equipe deles foi ao contrário, né? E acabou a gente gerando uma superioridade no meio de campo. No segundo tempo, eu vejo que a gente parou de agredir um pouquinho a saída de bola deles, e por isso que nós tivemos essa dificuldade. A partir do momento que ele coloca mais um jogador de construção no meio de campo, na origem da jogada, em cima dos zagueiros deles, nós tínhamos que subir um pouquinho mais. E aí entra também a questão física, de desgaste, enfim, alguns detalhes que fogem um pouco do nosso controle. Mas a partir do momento que a gente começou a subir um pouquinho mais a linha de pressão na jogada deles inicial em cima dos zagueiros, a gente conseguiu ter um controle maior do meio de campo e voltar para o jogo com a possibilidade de empatar e até de virar. E em relação ao gol, a gente marca de uma maneira, como você falou, de uma maneira por zona. Eu acho que a gente respeitou demais, né, a profundidade, com medo de um passe nas costas, e poderíamos ter quebrado essa linha um pouquinho mais e ter feito a cobertura por trás daqueles jogadores que eventualmente agredissem o espaço. Então faltou um pouquinho de comunicação, faltou um pouquinho de uma postura um pouquinho mais agressiva defensivamente, mas nós não podemos tirar o mérito também do lateral, do chute de média distância que ele teve, uma felicidade muito grande, mesmo com a gente não tendo a atitude que eu achava ideal. Também teve a questão da qualidade do chute deles, até não é uma característica, né, muito comum do lateral deles finalizar nessa distância, e mérito deles, mas são situações que a gente vai procurar corrigir, procurar melhorar para que não aconteça novamente. Boa noite, Alan. Cristiano Leonardo, da resenha. Você falou sobre o posicionamento, sobre a mudança de postura. Eu queria que você detalhasse um pouco esse trabalho dessa transição ofensiva, dessa transição defensiva, dessa mudança de postura da equipe do Guarani. Parabéns pela essa sequência de trabalho que foi legal. Boa noite, obrigado. Eu vejo que, pela característica individual dos nossos atletas, como eu falei, a gente tem essa possibilidade de adiantar um pouquinho mais a marcação, de jogar um pouquinho mais por dentro, tecnicamente, usando aquilo que a gente tem de melhor, de não se limitar só a usar a velocidade do lado do campo, né? Mas sim trazer o Ayrton para construir um pouquinho, ter essa troca de posição com o Caio, com o Luan, com o Marlon. Nós temos condições disso. E o trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia é justamente para isso,
para que a gente, no momento ofensivo, a gente tenha essa variação, tenha essa ocupação de espaço. Estamos começando, e ainda podemos melhorar, né? Liberar um pouquinho mais os nossos laterais, e isso aí entra a questão da confiança, né? De ser o homem surpresa. Temos qualidade para isso, temos condição física para isso. Então, esse trabalho ele é de uma forma gradativa, não vai acontecer de uma maneira que a gente imagina 100% da noite para o dia, mas eu vejo que a gente está no caminho certo, né? E a questão defensiva, eu sempre acreditei nisso, em todas as equipes que eu trabalhei, que a questão defensiva ela tem que começar lá na frente. A responsabilidade tem que ser iniciar lá na frente para essa bola chegar atrás aqui com muita dificuldade. Nós nos defendermos o mais longe do nosso gol, acho que é uma questão lógica até, de você sofrer menos. Então isso a gente conseguiu fazer com perfeição no primeiro tempo. No segundo tempo oscilamos um pouco pela questão do desgaste físico e neutralizamos hoje uma das coisas fundamentais do Santos, que é esse cruzamento com o pé trocado, essa infiltração no homem que vem de trás. Então a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo, como eu falei, eu vejo que a gente tem margem ainda para melhorar, e essa competitividade interna ela tem que existir sempre. O Marlon fez uma grande partida contra a Chapecoense, o Anderson Leite já tinha feito uma grande partida contra o Vila Nova, jogadores que vêm entrando um pouco menos, mas que vêm fazendo a diferença para nós. Isso a gente tem que alimentar no dia a dia e buscar deixar todo mundo na mesma sintonia para a gente sair dessa situação o quanto antes, se Deus quiser. Alan, boa noite. João Victor Viana, canal no YouTube Gas na área. Você falou sobre confiança, mentalidade. Queria que você falasse sobre o motivacional também um pouquinho. Porque o Guarani não conseguiu os 3 pontos, que é claro o objetivo para sair dessa situação, mas esse gol no final deu uma motivação importante para que o clube não voltasse a ser derrotado em uma partida, principalmente dentro de casa. Você falasse a importância desse gol no final, justamente nesse motivacional, manter o Guarani invicto, numa sequência invicta aí, para essa sequência e conseguir sair dessa situação. Obrigado. Boa noite. Eu concordo com você, eu acho que independente, né, da gente não ter conseguido os 3 pontos, que era o objetivo principal, e demonstramos isso no primeiro tempo, desde o início da partida até o final, principalmente no primeiro tempo, que tivemos um volume maior ofensivo próximo da área do Santos. É fundamental você saber que aquilo que a gente faz dentro de campo vai contagiar o nosso torcedor, né? Vai nos contagiar no dia a dia. Amanhã, depois da gente fazer um grande jogo como nós fizemos hoje, a nossa apresentação ela já é mais saudável, né? É fazer valer a pena todo dia que a gente vem trabalhar aqui, para a gente poder, na hora do jogo, fazer o que a gente trabalha, né? De uma maneira confiante, de uma maneira alegre. Eu falei para eles antes do jogo, jogar tem que ser o maior prazer possível para o atleta. Entrar em campo no dia do jogo tem que ser o maior prazer. Duro é treinar. Duro é escutar eu no ouvido, parando, cobrando, os caras treinando fisicamente, fazendo recuperação, banheira de gelo, etc. A hora que a gente colocar o pé ali dentro, tem que ser com o maior prazer possível, com a maior responsabilidade e com a maior alegria. Senão nós estamos no caminho inverso. O jogador tem que ser profissional no dia a dia, mas o prazer maior dele tem que ser em jogar diante do nosso torcedor, diante do adversário, da torcida adversária. E essa mentalidade a gente vai alimentando no dia a dia. A gente vai buscando mostrar para eles que é para isso que a gente trabalha. É para vencer, é para fazer uma grande partida, é para a gente ter um elenco equilibrado. Então essa questão motivacional, ela vai muito do nosso dia a dia, daquilo que a gente conversa. Então eu vejo que a gente está no caminho certo, principalmente nessa redescoberta de gostar de jogar. Eu acho que isso é fundamental. Qualquer profissão, né? Ela depende muito da tua alegria, do teu prazer em trabalhar. Dura é o cara vir trabalhar todo dia sendo obrigado. E se isso acontecesse no nosso elenco, eu ia ser o primeiro a diagnosticar e a apontar. E nós não temos isso. Então, a cereja do bolo, vamos dizer assim, tem que ser o dia do jogo. E aí, com o nosso desempenho, com os nossos resultados, esse prazer ele vai aumentando cada vez mais e eu acredito que o desempenho também vai aumentando cada vez mais. Alan, Alan, vocês sempre falam que não tem muito tempo para comemorar na Série B, domingo já tem um outro confronto, e esse confronto pode ser considerado um confronto direto contra o Botafogo. Gostaria que você falasse a respeito desse jogo de domingo e também do adversário. Boa noite. Vai ser mais um jogo difícil, um confronto direto pela questão de pontuação.
A gente respeita muito o Botafogo, sabe também que vem de bons jogos, de bons desempenhos. Vamos procurar, mais uma vez, analisar da maneira mais completa possível o nosso adversário, para a gente colocar em campo as melhores opções possíveis para buscar a vitória. É fundamental a gente ter uma leitura aqui dentro da casa deles, é uma equipe muito forte ofensivamente, que vem com alguns atletas se destacando, e a gente precisa ter esse equilíbrio, né, de saber neutralizar os pontos principais do Botafogo e potencializar os nossos, porque é um confronto direto, uma vitória seria muito importante para nós, e saber que todo jogo para nós, né, não dá tempo, como você falou, bem falou, não dá tempo da gente ficar comemorando, ou se tivesse um revés, ficar lamentando, porque cada jogo para nós ainda é uma decisão. Ainda é uma decisão, são jogos muito difíceis, muito duros, mas que a gente vem demonstrando cada vez mais que estamos preparados para enfrentar. E contra o Botafogo não vai ser diferente. Saber da dificuldade, ter a humildade de saber jogar o jogo e buscar o resultado positivo, mesmo sendo fora de casa, que é uma dificuldade muito grande, mas que a gente mostrou contra a Chapecoense que é possível, né? Você jogar fora de casa de uma maneira que, de repente, possa surpreender o adversário pela nossa postura. Beleza? Boa noite, gente. Até mais.